ele olha para cima ou ele olha para baixo? Aí você falou, espera o jogo contra o Fortaleza que eu te respondo sobre a expectativa do Corinthians. Pois é, o Corinthians jogou com o Fortaleza, e agora, professor? Verdade, William. Boa noite aos companheiros, ao fã do esporte. O fã do esporte mais atento à programação dos canais Disney, lembra, né, que a gente falou disso no BB Debate. E eu te pedi 3 dias, Foi. eu achava que aquilo era sexta-feira, né? Eu achava que nós só nos encontraríamos na segunda-feira. Pois Se é. eu soubesse pela escala que nós estaríamos aqui no domingo, eu te pediria menos tempo para dizer que em relação ao jogo da Chapecoense, o Corinthians hoje encontrou muito mais do que um sparring. O Corinthians encontrou um time muito bem organizado nas mãos desse técnico que é o Vojvoda. Um time que antes de fazer o gol com o chute de fora da área, já tinha estado, do Robson, né? Já tinha estado muito perto disso no primeiro lance do jogo com o David. Um outro lance com o Matheus Vargas, que só não foi o segundo porque o Cássio também salvou uma bola desse curto espaço de tempo. Pelo menos os 10 primeiros minutos foram de uma blitz intensa do Fortaleza. E o Corinthians mostrou os mesmos problemas que vem mostrando nessa campanha e em outras campanhas. Falta de criatividade, falta de opções do meio para frente. Pouco incomodou o Fortaleza. O Fortaleza, é verdade, o Corinthians vira, e eu e o João estávamos fazendo essas contas aí, né, João? O Corinthians virou a posse de bola, mas é a chamada posse de bola estéril, a chamada posse de bola para nada. Não é culpa do Silvinho, ele tenta na medida e nas limitações que ele tem de elenco, mas o Corinthians não mostra a reação do meio para frente. E quando eu pedi esse tempo para você, foi justamente para a gente ter um parâmetro entre o que era aquele Corinthians que fez até um bom jogo contra a Chapecoense e que hoje sofreu mal comparando a mesma coisa que o Corinthians fez com a Chapecoense no início do jogo anterior. O Fortaleza fez com o Corinthians hoje, jogando em casa. A gente falou de um Fortaleza em G4 com todos os méritos. É um time muito bem acertado. Eu diria até que na perspectiva corintiana, hoje o Corinthians tem menos culpa dessa derrota do que em outras situações. Hoje eu vejo muito mérito do Fortaleza, William. Sem dúvida. Zupac, é essa a realidade do Corinthians mesmo? Se a gente pegar o jogo de hoje, 1-0 para o Fortaleza, é isso? A gente falando da realidade do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Corinthians é um time inferior ao Fortaleza mesmo? Tudo bem, Zupac? Tudo bem, William? Um abração para você, aos companheiros, ao fã de esporte. Eu penso que sim. Eu vejo o jogo de hoje e o resultado de hoje como um resultado normal. E aí o fã de esportes pode ficar assustado. Ora, como assim? A gente está falando do Corinthians. E com todo o respeito ao Fortaleza, do Fortaleza, como é que pode ser normal o Corinthians perder para o Fortaleza? Pelo estágio das duas equipes. E o estágio não necessariamente está ligado ao tempo de trabalho. Muitas vezes está, outras vezes está a maneira ou a rapidez que esse trabalho é assimilado pelos jogadores, mesmo quando o técnico é recém-chegado, como é o caso do Juan Pablo Vojvoda. Aliás, essa semana a gente entrevistou, eu e o Mário Marra, no Rolou o Melão, né, o nosso podcast de futebol nacional aqui nas plataformas digitais do Grupo Disney, o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, que faz um ótimo trabalho. E ele falou que para eles é Vojvoda. Eu tava assim, crente que era Vojvoda. Ele falou que entre eles chamam ele de Vojvoda. Bom, o Vojvoda, que é como eu chamo, faz um ótimo trabalho e de maneira mais rápida que o Silvinho, conseguiu implementar tudo que ele pensa, né? Então a gente já vê muitos conceitos do técnico argentino dentro desse trabalho. E esses conceitos fazem do Fortaleza coletivamente um time melhor que o Corinthians. Então o resultado de hoje, basta você olhar para o que as equipes vêm produzindo dentro do campeonato, é um resultado normal. A classificação do Fortaleza é condizente com o que o Fortaleza joga na competição inteira, não só hoje. A classificação do Corinthians é condizente com o que o Corinthians joga a competição inteira, não só hoje. Inclusive, eu acho que esse é um traço. A gente pega a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro até aqui, o Corinthians venceu 3 jogos. 3 times que eram normais desse, não o Corinthians, mas desse Corinthians bater. O América, o Sport e a Chape. O Corinthians empatou com algumas equipes de quem não se esperava o empate do Corinthians.
Mesmo o São Paulo em uma fase, mas o São Paulo é melhor que o Corinthians. O Fluminense faz uma temporada melhor que a do Corinthians. O Bahia faz um campeonato melhor que o do Corinthians. O Corinthians foi a Salvador e empatou com o Bahia. O próprio Internacional é um time de Libertadores da América, mesmo no momento complicado, no insucesso do Miguel Ramírez, nessa transição até o começo do trabalho do Diego Aguirre. Então, o Corinthians havia vencido quem poderia vencer de fato, empatado com quem ou poderia ter empatado ou com quem era um pouco melhor, e tinha perdido 2 vezes. Para o Atlético Goianiense, na estreia do Silvinho, que, dado todo o contexto, foi uma derrota surpreendente, mas não tão anormal assim, e a derrota para o Red Bull Bragantino, que é um resultado super normal. Para mim, o Red Bull Bragantino é quem joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até aqui. Hoje, de novo, o Corinthians volta a perder, e, na minha visão, volta a perder para quem está jogando mais do que ele. E aí me chama a atenção o paralelo com a derrota para o time do Barbieri, para o time de Bragança. São as 2 equipes mais intensas do campeonato. E bastou colocar intensidade contra esse meio-campo do Corinthians, que tem jogadores leves, como o Vitinho, como o Cantilho, que não são jogadores de alta intensidade, e o Corinthians é facilmente batido. Não por acaso, no intervalo o Silvinho tira o Vitinho, tira o Cantilho, coloca o Rony e o Arauz, que são tecnicamente inferiores, mas o time encorpa um pouco mais e faz o segundo tempo um pouco mais competitivo. Então, dentro do que o Fortaleza vem apresentando, nesse ritmo forte, nessa ótima intensidade, nessa superioridade numérica em vários setores do campo, e num trabalho muito bem tocado pelo Vojvoda, ou Vojvoda, até aqui, normal o resultado, diria o nosso amigo Oswaldo Pascoal. William. Bertozzi, boa noite pra você. Faz tempo que não faço programa contigo, que legal estar com você, cara. O problema do Corinthians é muito ali no meio, porque se fala lá na frente, mas o Jô já melhorou um pouquinho, aí tem a possibilidade do Mosquito e tal. O problema do Corinthians está no meio, falta aquele cara para organizar, falta aquele cara, porque o Corinthians, muita ligação direta no primeiro tempo, e até na parte defensiva, na parte que cabe ao meio campo se defender, proteger a defesa, também deu muito espaço no primeiro tempo. É aí que está a chave do problema, um ponto de vista ali para melhorar? Tudo bem, William? Boa noite. Prazer também estar contigo, viu? Muito bom compartilhar essa linha com você, com os companheiros, com o nosso fã de esportes. Você fica pensando que como disse o Zupac, né? É normal perder para Fortaleza, foi normal perder para o Bragantino. Então tá, por quanto tempo vai ser normal esse resultado envolvendo o Corinthians? E de fato eu assino absolutamente embaixo. Antes do jogo, você me perguntasse qual resultado vai te surpreender menos, a vitória do Fortaleza, claro, até por todos os elogios muito justos que já foram feitos ao Vojvoda. A gente vai chegar a um consenso já, mas a gente fez o bola na cabeça com ele. Isso. Eu fiquei assim, muito encantado com o contato com ele, com as maneiras que ele colocou o futebol, a relação dele com o esporte, mas com a vida de uma maneira geral. Então foi muito positivo. Se o fã de esporte tiver a chance de ver, que veja. De fato, assim, sobre o meio-campo do Corinthians, hoje não é indispensável ter o camisa 10, aquele idealizado que carimba todas as jogadas, mas um mínimo de conexão entre os setores tem que haver. E isso parece não haver. E às vezes eu fico com a sensação de que Gabriel e Cantilho juntos pisam no pé um do outro, não conseguem encontrar cada um seu espaço, cada um sua função. Hoje sai até o Cantilho com cartão amarelo, ele faz 2 trocas, aliás, no intervalo, mas nada disso se resolve. E aí fica difícil até cobrar, por exemplo, o Jô participou pouco. Cara, se ninguém fizer a bola chegar no Jô, o Jô vai ser o Jô de hoje quase sempre. Um Jô que não tem condição de voltar mais, buscar, tabelar, ficar fazendo parede, trombando com o zagueiro o tempo todo. Não tem essa condição. Em outros tempos até tinha. Hoje não vai fazer mágica. Se o Corinthians não conseguir criar. E hoje basicamente depende de jogadas pelos lados para tentar alguma coisa, especialmente com a individualidade do Mosquito. Quando funciona ainda gera alguma coisa, mas quando não funciona também o time fica ultra dependente. Eu acho que passa por aí. Então, tá um momento de dificuldade, a questão é entender assim, qual que é o teto desse time do Corinthians, porque que não é um teto de brigar por grandes coisas, a gente já entendeu, mas o teto é a gente achar R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.